Fala pessoal, estamos gravando diretamente aqui do estúdio da Casa Semifusa e esse será o primeiro podcast de uma série de podcasts realizados aqui pelo Instituto Cultural Semifusa que vão abranger vários temas, autocuidado, participação social, violência, e esse é o Conversa sobre a Vida. Eu sou a Helena, sou membro aqui do Coletivo Semifusa, estou aqui com o Antônio, nosso diretor de comunicação. E hoje a gente convidou a Nayara de Amorim, que é doutora em Sociologia pela UFMG, pesquisadora e também gestora cultural e professora, né, Nayara? Bastante coisa aí, né? Então, pode se apresentar pra gente também. Olá, pessoal. Sempre bom fazer parte dos projetos aqui do Semifusa, né? Já que somos velhos companheiros de trabalho aí, né? E é isso, assim. Muito prazer estar aqui novamente. Bem-vinda. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje a gente vai tratar de um tema bem legal, que é a cultura de paz, né? Em relação à violência. E aí é muito bom ter a Nayara aqui do nosso lado para falar desse assunto, que é uma pessoa de Neves, pesquisadora de Neves, né? Doutora. Acho que talvez seja uma das primeiras doutoras de Ribeirão das Neves mesmo, né? Que a gente se tem notícia, assim. E é parceira nossa há muitos anos, né? De vários projetos. Então vai ser um bate-papo bem legal. Vambora. Então, para começar, né? Aquele papo que a gente estava tendo nos bastidores sobre a cultura boa e a cultura ruim. É fácil a gente pensar em coisas boas quando a gente pensa em cultura. O que seria cultura ruim, Nayara? Nesse sentido, para começar um papo sobre cultura de paz ou cultura de violência, pensar que cultura, que é bem difícil de definir, assim, né? É um assunto antropológico complexo, mas pensando didaticamente que a cultura é como se fosse um programa de computador, assim, né? Que dá que faz parte da programação, né, da nossa vida, né, do ser humano, assim. Aí, assim, tem cultura boa, né, que aí é a cultura arte, dança, que é sempre o que a gente fala, que a gente trabalha com isso o tempo inteiro, né? Mas a gente pensa também, tem que pensar que a cultura pode ser uma coisa ruim. Inclusive, a cultura de violência, a cultura de criminalidade, ela surge como uma coisa que é ruim, mas que é propagada nesse sentido, assim, né? Então, ao contrário dessa cultura boa, mas ela acontece da mesma forma, né? De transmissão, né? A gente vai banalizando todos os signos, os formatos, como acontece a violência, né? Uhum. E a partir disso a gente começa a agir como se fosse uma coreografia, em que essa música é uma música de violência. O tempo inteiro a gente está ali repetindo, e às vezes sem pensar sobre o que é a violência, que também pode ser um começo para esse nosso assunto, né? O que é a violência? Quais são os tipos de violência? E antes de pensar o que é uma cultura de paz, talvez também identificar quais são as violências do nosso cotidiano, quais são as diferenças que se tem minuciosas sobre os tipos de violência, né? Porque a gente tem as violências que são mais estruturais do sistema, que a gente não consegue identificar quem faz, mas quem são as vítimas. Tem a violência interpessoal, que você identifica quem é a vítima, quem é o agressor, que você pode punir, né? Então, são vários tipos de violência que fazem parte da vida cotidiana da gente. E parece natural, assim. Mas não são naturais. São construções sociais. Você acha que essa cultura negativa de violência ela está muito relacionada aos programas televisivos que a gente tem hoje, né? Por que existe um Cidade Alerta? Por que existe um programa da Itatiaia que faz muito sucesso? Isso está muito relacionado a essa cultura de violência, né? Que as pessoas gostam de ver a respeito disso. E por isso que tem grandes audiências.
Então, talvez seja uma das formas de propagação da cultura de violência, né? E quando você fala, as pessoas gostam, não são, assim, necessariamente o gosto da gente, ele é ensinado, ele faz parte dessa cultura que a gente vive. Então, parece, às vezes, até o gosto pessoal da gente parece que, às vezes, é da gente, mas ele é muito mais socialmente condicionado do que a Sim. gente pensa. E eu penso até que a própria história do nosso país, né, contribui para que a gente seja culturalmente violento. Sim, sim. Tem até uns documentários nas grandes plataformas, né, que falam muito disso. As lutas por quais o Brasil passou, as lutas de formação, as guerras de formação. O formato, né, de colonização do nosso país, ele é de violência. Sim. Né? As populações indígenas foram totalmente violentadas. E a partir disso a gente tem o europeu entrando no Brasil de uma forma que não foi pacífica. O tempo inteiro, uma forma de exploração, e que a gente adquire uma cultura que é muito bélica. Isso é muito destrutivo, isso é muito ruim. E passa normalmente a ser entendido como uma prática da vida da gente, mas esses processos não são naturais, e são construções sociais, políticas que vêm acontecendo ao longo do tempo, né? E o tempo inteiro a gente está construindo essa cultura, tá? A gente está construindo o que é que a gente vive, assim, né? E a construção de uma cultura de paz parte desse pressuposto de reconhecer o que é essa cultura ruim, o que é essa cultura de violência, de criminalidade, e que para depois a gente começar a repensar e a desconstruir, a começar a construir uma cultura de paz. Por exemplo, a música do nosso país. É uma clássica que demonstra como que a cultura de violência vai sendo naturalizada, aquela, que tiro foi esse que tá, sabe? Acho que era do Jojo Todinho. Jojo. As coreografias das pessoas eram, olha, que tiro foi esse? Tomando um tiro, assim, um negócio bárbaro. É bélico, né? Bélico, muito Sim. bélico, uma cultura de enfrentamento e brincando com a violência. E aí, voltando até é uma crítica que o Cazuza fazia, né? As crianças brincam com a violência. E assim, definindo a violência, né, que você tinha comentado antes, que é muito importante falar, nomear mesmo os tipos de violência. Quais seriam esses tipos de violência pra você, que você consegue falar pra gente assim mais rápido? Nesse sentido da tentativa contra a vida, né, contra a posse, nesse sentido tem vários tipos de violência. Desde a violência patrimonial, a violência homicida, a violência patrimonial, a violência contra a mulher. Outro assunto também que faz parte de um debate mais contemporâneo, a violência contra os idosos, contra as crianças, porque sociologicamente falando, a gente passa a entender o que é errado agora, o que é crime, a gente começa a criminalizar esses tipos de violências. Que antes é igual a violência contra a mulher, há 100 anos atrás, 150 anos atrás, a violência contra a mulher era socialmente aceita. Contra a criança também, né? É. Até hoje eu acho que a violência contra a criança, ela é mais normalizada do que a violência contra a mulher, porque eu acho que há uma sensação de posse maior com a criança, sabe? Se a criança, eu parei a criança, ela é a minha criança, então, assim, eu aprendi dessa forma, apanhando, é assim que ela vai aprender também. Ele não é um portador de direito, Exato. né, da vida. É um ele projeto, pode ser né? desrespeitado, ele pode ser... Isso é um debate muito complexo, assim, né? Mas como que você quer criar uma criança que tenha uma cultura de paz se você grita com ela? Nas escolas, se você agride ela para tentar com que ela fique em paz. E isso reflete na escola, né? A escola, para mim, é um ambiente extremamente violento, assim, né? Pelo menos eu me lembro, né? Eu sofria muito bullying na minha época, e até hoje ainda existe muito isso, né? Brigas de gangue, né? Enfim, a escola eu acho que é um lugar extremamente tóxico e violento até hoje. Você que é professora, você... Assim, eu acho que não somente de violência física, né? Sim. Alunos praticando bullying com outros alunos, isso acontece com certeza, mas eu acho que a forma de comunicação mesmo é violenta. Ela não possibilita, né, a autonomia. Tanta autonomia da parte dos alunos, expressar ideias, opiniões, construir junto o ambiente, até mesmo as regras.
é basicamente a ideia da hierarquia, né? E isso acaba, pra mim, assim, na minha opinião, é um tipo de violência também. Você acaba ensinando indiretamente que as crianças precisam sempre estar olhando pra cima pra ver quem tá dando as ordens, sabe? E É não cria vertical, esse né? espaço pra elas mesmas criarem o ambiente delas e tal. Acho que a comunicação é uma forma de violência também. Sim, o tempo inteiro. Já respondendo a sua pergunta, né, sobre os tipos de violência, a escola mesmo tem vários tipos de violência que são específicas daquele espaço, né? Muita violência nessa comunicação. E assim, a gente precisa também definir que a escola é um lugar que precisa de disciplina. É necessário. Disciplina é uma coisa. E é importante e organiza o grupo. E assim, mas violência, essa forma de conseguir a disciplina, às vezes, perpassa a violência. Porque a base da ideia do que é essa cultura de violência, da cultura de paz, né? É nesse sentido, que nós somos diversos. E é muito legal a diversidade. Inclusive, uma democracia, ela requer esse espaço de diferença, né, de explanação das diferenças, do diferente. Só que a diferença ela gera os conflitos. E o que gera a cultura de violência, a cultura de criminalidade, é nesse sentido como repensar esses conflitos. E a cultura de paz, ela não é não ter conflitos, que é inerente ao ser humano ter conflitos, né? Por exemplo, nós que somos atleticanos, eu e Antônio, a gente compartilha um grande amor por esse time e por mais que sejamos iguais nesse sentido, assim, de sofrer pelo time, de gostar muito, a gente sempre conflita sobre, por exemplo, o nosso último conflito sobre a escalação do time. Porque eu quero o Vargas, você não quer o Vargas. Entende? Até nas coisas mais simples que a gente concorda, a gente vai descontortar. Como é que é? Isso aí eu tô por fora. Mas entende? Não, mas até, tipo, se um Sentido amigo seu é didático. cruzeirense, e aí entra na questão da violência das torcidas, né? Tipo, você encontra com a outra torcida e já quer matar ela, né? Existem vários crimes, né? De pessoas que matam umas às outras, e às vezes é um seu amigo ali que tá vestido com camisa do Cruzeiro, você quer, simplesmente porque ele tá em outro time, você quer ir lá violentar ele, né? Isso faz parte, assim, de um tempo que a gente pensa que a cultura do nosso tempo, ela é extremamente problemática nesse sentido do individualismo, que tudo bem acabar com o outro. Você me incomoda, você tem problema, pessoas que dão problema, você incomoda. É um mendigo, é outro, extermina, acaba, mata. Então, essa noção é muito prejudicial. Sim, e eu acho que é um gancho pra gente falar de outra coisa que a gente comentou anteriormente, que é as questões de raça, gênero, enfim, todos esses fatores que contribuem pra como você é enxergado, né, pela sociedade e quão violentado você é também. Porque, assim, você falou do exemplo do mendigo, tem tudo a ver com isso, né, perpassa várias, como fala? Já não consegue, Vários setores, assim, várias seções. as pessoas não conseguem viver com o diferente, né? Se a pessoa é diferente, você já, né? E por isso esses outros grupos, né? Eles são mais perseguidos, né? O LGBTQIA+, o negro, a mulher, eles são mais perseguidos por causa dessa diferença, né? Sim, sim. E aí quando a gente pensa nesses processos de divisão, essas diferenças, né? Numa sociedade democrática, o ideal é que o diferente conviva bem. Sim. Ok ter conflitos, e teremos conflitos, mas a forma com que a gente resolve esses conflitos tem que perpassar métodos não violentos. Método diálogo, né? E aí, né, como você disse, é a comunicação não violenta, a gente precisa aprender a conversar sobre isso, e também isso integra as pessoas e une o diverso, que é difícil conviver com o diverso na real. Né? Porque também requer perda de poder, às vezes, ou uma mudança de postura que nessa cultura individualista em voga atualmente a gente não tem. Tem a ver com a perda de privilégios também, né? Sim, perda de privilégios, de poder. Sim. E assim, falando da comunicação não violenta, como você enxerga a família, idealmente, como um lugar não violento, como um ambiente não violento? Que talvez seja, assim, só
um minutinho. Que talvez seja o primeiro lugar violento que a gente tenha convívio, É né? o primeiro lugar que a gente tem convívio, né? No geral, então... Costumeiramente é violento, Sim. né? Eu acho que eu já vi várias, né, frases na internet, assim, falando que a família é o primeiro lugar violento que a gente convive, E né? não tem a ver necessariamente com violência física, né? Sim, violência psicológica, né? Muita gente até abdica de viver com a família porque a família é violenta com ele, né? Assim, não é o meu caso, mas caso de outras pessoas. Todo assim. mundo conhece, né, alguém. Pode não ser o nosso caso, mas todo mundo tem um amigo. Tem um amigo que tem problema na violência, ou que é abandonado pelo pai, ou que o pai é extremamente tóxico com ele, ou que a mãe é extremamente tóxica com ele, ou que é abandonado, enfim. Porque esses símbolos de violência, as formas de violência vão sendo parte da sociabilidade. Então, vai fazer parte da instituição familiar. E a gente tinha uma noção ou ainda tem, uma noção de educação, de disciplina que perpassava a violência. Às vezes, não enxergar, não entender, não ter essa consciência crítica, não ter uma educação, que aí volta, né, num outro pressuposto importante sobre isso. Sobre ter educação, ter um nível de criticidade para entender o que é o ato violento de ensinar, como que você ensina a partir da violência ou não, né? E, assim, só também outro ponto importante é que, não sendo pessimista, assim, mas quando a gente pensa na nossa sociedade, nós já fomos muito menos fraternos, muito mais violentos. Hoje em dia a gente tem uma outra noção, então numa caminhada nós já melhoramos muito nesse sentido. Olha o que a gente está falando aqui, sobre como educar melhor, Com certeza. como, né? Então isso é muito importante, porque há 10 anos atrás a gente era mais violento. Sim. E a gente tá ficando menos violento. Essa noção, quando isso faz parte de uma construção de cultura de paz. Ter essa noção de fraternidade, diversidade, de não violência, isso faz parte da construção de uma cultura de maior igualdade. Sim. Eu tenho um ponto sobre isso muito legal. Eu tava conversando com uma amiga minha também, que é super atleticana, um dia, e ela sempre vai no estádio desde a década de 90, assim. Aí ela tava comentando comigo, caramba, hoje o estádio tá bem cheio de mulheres, assim, né? E tá bem cheio de mulheres, e antigamente eu ia no estádio, se eu passasse próximo a um grupo de homens, eles já começavam a mexer comigo, já começavam a me chamar, sua gostosa, não sei o quê. Hoje é inadmissível isso no estádio. Se uma mulher passa na frente de um grupo de homens e esses homens a atacam, né, verbalmente falando, isso eu tô falando de pouco tempo atrás. Se atacam ela verbalmente e ela vai lá e fala com alguém da torcida e tal, eles quebram esse cara no meio, sabe? Com violência. Não, sim, meio que uma contra-violência, mas é um outro ponto também. Da justiça, né? Meio que de justiça, assim. Não é correto, mas ele vai ser chamado a atenção, vai ser preso, vai ser, né, vai ser chamado a atenção nesse sentido. Antigamente era impossível acontecer isso, sabe? Talvez entre num ponto que a gente esteja caminhando para uma melhor justiça, digamos assim, né? É um dilema, porque em alguns setores mais progressistas, né, nós temos debates sobre esses assuntos, vai chegando em alguns espaços, mas também quando a gente pensa no cenário estrutural da América Latina, do Brasil, das grandes metrópoles, das regiões metropolitanas brasileiras, né? A partir dos anos 90, com a industrialização do país, a gente tem um aumento da violência, da criminalidade urbana de uma forma enorme. E com muitas vítimas jovens, vítimas negras, e que também você tem uma escalada de violência nesse sentido também, que a gente não pode deixar de falar também, né, sobre essa violência condicionada pelo tráfico de drogas, pelas questões da criminalidade em geral. Enfim, aí são setores em quais vamos começando a falar sobre esses temas, construir esse diálogo, né, em busca de uma cultura de mais igualdade. E tem setores que estão mais à frente, tem setores que estão, né, muito mais atrasados. Eu estava reparando recentemente, assim, a lei de feminicídio, por exemplo, ela não alterou nada os dados, né, se a gente for analisar. Ela aumentou para 50 anos quem matar a mulher, né,
Mas os crimes continuam acontecendo, né? E bárbaros, né? Mas essa é uma questão interessante para análise também. Pensando na criminologia, antes você tinha muita violência, mas você não tinha denúncia. Nem as mulheres não denunciavam por várias questões e não chegavam a polícia. Hoje em dia você tem um aumento muito grande nesse tipo de denúncia. Isso é muito interessante, é É um muito dado que precisa importante. ser analisado, né? Sim. Porque as pessoas não denunciam e agora começam a denunciar mais. É igual a violência contra idosos, é a violência contra as crianças. Então não é Animais porque também, não né? tem, porque as pessoas denunciam mais. Não é porque está crescendo de um dia para o outro, é porque as pessoas identificam e conseguem, no caso das mulheres. sentido. As mulheres conseguem denunciar muito mais. Elas têm uma rede de Acesso, ajuda né? maior, sabem que podem contar com a lei. Então, nesse sentido, fortalecer esse tipo de legislação é extremamente importante. É uma vitória, assim, do movimento de mulheres e para as mulheres, assim, esse tipo de lei, de ação, e de política pública, que, inclusive, precisamos. Uma forma de construir cultura de paz é a intervenção governamental a partir de políticas públicas para a construção de cultura de paz nos diversos setores. Né? E fechando aqui na nossa cidade, Ribeirão das Neves, essa violência, aumento dos casos, denúncias e a própria cultura de paz aqui, né? Esses meios para atingir menos violência. Nossa, Ribeirão das Neves é muita treta para Vinícius de Moraes. Né? O debate aqui perpassa por vários assuntos, vários setores. A formação da cidade é de uma violência grande. Sim. Né? Porque é o espaço metropolitano, o espaço da cidade, do jeito que ele foi formado, né? A partir da metropolização de Belo Horizonte, né? Do centro e o subúrbio, a margem, né? E toda a formação do jeito até hoje, assim, as formas são institucionalmente muito violentas com a cidade. A violência institucional O Estado, né? tamanha do Estado É. para a forma com que trata Ribeirão das Neves. E o que é muito problemático, eu não sei se os políticos, quem está na gestão pública, assim, ou até os cidadãos mesmo, nesse sentido, se a gente tem essa noção. Porque, por exemplo, a questão das penitenciárias na cidade. Durante toda a história de Ribeirão das Neves, sempre foi relegado para cá as penitenciárias. E não que seja uma coisa ruim, que podia ser um grande centro de segurança pública. Mas isso muda a percepção dos moradores e da pessoal de fora, E da também, mídia, né? beleza, o Estado quer trazer para cá o espaço de segurança das penitenciárias, mas também queremos, sei lá, universidades, parques, coisas boas para a cidade, né? Contrapartidas. E a gente tem um legislativo que, historicamente, é fraco e não consegue pleitear melhorias. Então, é um espaço que vai sendo sempre violentado e relegado ao espaço de coisa ruim, de violência, de preso. Eu acho assim, o Estado de Minas, em parceria com as prefeituras antigas, né, e o Legislativo, na verdade, eles só trouxeram para cá os lotes, né, os loteamentos, né, irregulares, sem infraestrutura. Você tem um trabalho muito bacana sobre isso, né, de vários artigos, né, que você ressalta isso, de historicamente a cidade ser tratada como isso, assim, né, as pessoas vinham para Belo Horizonte e tinham que ser deslocavam para Ribeirão das Neves porque não conseguiam comprar em Belo Horizonte um lote, né? Fala um pouco sobre isso aí. E interessante que, assim, isso faz parte da metropolização, né, do país. As grandes metrópoles do país surgem assim, mas o que acontece com Ribeirão das Neves, que é bem específico da história da cidade, assim? Quando você tem a formação da cidade planejada, Belo Horizonte, e aí vai chegando aquele tanto de gente para viver na nova cidade, só que não vai tendo espaço para todo mundo. Então, os pobres, os trabalhadores que vêm para a cidade tentar um lugar melhor, que é a história da minha família, da sua família, imagino da maioria das pessoas da nossa cidade, é isso. São pessoas que vieram buscar melhoria de vida, casa nova, o sonho da casa própria, nesse sentido, de uma vida melhor.
E essas pessoas as populações de baixa renda vão sendo relegadas às margens da grande cidade. E, diferentemente das outras cidades da região metropolitana, o que acontece? Você tem um legislativo que não faz uma regra legal para ter loteamento na cidade. Então, se antes, por exemplo, a história dos meus pais, eles vieram do interior, aí eles vieram para Contagem para morar na casa de uma irmã. Mas quando eles foram comprar, eles não conseguiram comprar em Contagem. Por quê? Porque era mais caro, porque os loteamentos de lá já tinham toda uma legislação a ser cumprida. Para abrir um loteamento, você tem que ter asfalto, água, luz, toda uma infraestrutura básica. Isso também vai resvalar no preço do loteamento. Mas não, aí eles conseguem comprar em Ribeirão das Neves por quê? Qual que é a condição de loteamento que a gente tem até hoje, assim? Sim. Tem alguns que ainda surgem com um pouco de diferença, né? Uhum. Mas a grande maioria dos loteamentos da cidade e que fazem parte dessa expansão da cidade é sobre loteamentos que não têm a infraestrutura básica. Não tem asfaltamento, não tem água, não tem transporte, que é o básico para você fazer um bairro, um lugar para se viver. Uhum. Né? Então, e essa questão da falta de legislação urbanística, e aí já vai começando a surgir esses problemas estruturais da cidade, né? Uhum. Porque é uma violência a forma que o transporte Sim. público da cidade funciona. É uma violência. O nome exato é esse, violência. É muito triste, né? Assim, você gasta tanto tempo e da forma com que é o transporte público da cidade, né? Que é uma cidade que tem mais 60% da pé. A gente precisa de ter os dados do censo para atualizar isso, mas do último censo que a gente tem, mais 60% da PE, que é a população econômica ativa, população economicamente ativa da cidade, ela trabalha fora da cidade. Sim. Ou em Belo Horizonte, 60%, ou mais 60%, ou BH e Contagem, em outros lugares. Uhum. Então, quando a gente pensa na ideia de uma cidade inovadora, moderna, a gente tem que pensar em fluxos. Quanto melhor o fluxo de transporte, de gente, de informação, a gente está pensando... Essa é uma ideia que, assim, tem que perpassar a construção da nossa cidade. Porque nós somos os moradores da cidade. Sim. E essas violências também, que é uma das coisas que eu tenho, que falo muito nos meus estudos, é que essas violências estruturais por quais a cidade passa, e passou e passa até hoje, ela influencia na forma com que a gente se vê como nevense. Porque se vê como nevense é coisa muito ruim. E as pessoas não querem ficar aqui, começa a melhorar de vida e vamos embora. Exatamente. E não fica para melhorar a cidade. As pessoas são sempre com um pensamento de passagem pela cidade, e não que aqui é a nossa cidade, nós vamos ficar aqui, nós vamos melhorar a nossa cidade. Uhum. E essa falta de identificação, de pertencimento, que aí vai resvalar no pertencimento à cidade, aí vai dizer muito sobre não melhorar a cidade, sobre não querer se identificar. E esse é um dos grandes problemas da nossa cidade, que é pouco falado, inclusive pelas novas gestões. Inclusive agora, a época de eleição, deveria ser um dos principais assuntos da cidade. Nós temos uma cidade que é dividida. Uhum. Porque a formação da cidade, ela é como se fosse 3 ilhas, né? Uhum. Justinópolis, o centro e Veneza. Isso. A formação dos 3 distritos da O cidade... arquipélago nevense. É o arquipélago, né? A Paula Rogero que Isso. debate esse assunto. Ela começa falando disso assim, e tem muito sentido. Porque a formação de Justinópolis, ela vem da periferização de Belo Venda Horizonte. Aí a formação da Zona Sul até chegar na Zona Norte, Venda Nova, tanto que Justinópolis é conurbado com Belo Horizonte, ali naquela rua do Lagoinha. Uma rua, você pisou de um lado, tá em BH, você pisou do outro, tá em Neves. Sim. Então, Justinópolis, tanto que assim, eu como moradora de Justinópolis, minha vida é muito mais Belo Horizonte que aqui no centro de Neves. Eu venho pouquíssimo aqui, só venho para algumas coisas. Minha vida é muito mais Belo Horizonte. Quando a gente pensa o centro de Neves, ele foi formado a partir de um povoado que já tinha aqui, aí trouxeram a PAN, né, as penitenciárias, vai trazendo população, e aí também as 3 vão ser perpassadas pelos loteamentos, nesse sentido que a gente já falou, né, que é loteamentos baratos e tal, sem legislação. E o Veneza, quando ele é da década de 70, começa a
a expansão desse vetor da cidade, você tem uma expansão via que as pessoas vêm para trabalhar, morar perto do CEAS e tal, e ali vai crescendo a cidade, você começa a abrir loteamentos ali também, você começa a expansão desse outro vetor da cidade. O que acontece? Pensando administrativamente, nós temos uma cidade só. Todos os 3 distritos são administrados pela mesma prefeitura e tal. Quando a gente pensa por aspectos geográficos, nós temos 3 cidades diferentes. Porque para eu vir lá de Justinópolis para cá, eu tenho que pegar a LMG. Você tem um afastamento geográfico, uma barreira daqui geográfica. Pro Veneza, né? Também. Inclusive, é uma péssima. Essa LMG também é uma violência toda vez que eu passo ali. É um negócio, assim, como que a gente convive com isso tem tantos anos, assim, aquela obra mal feita de tantos anos. E é uma estrada principal na cidade, que liga a cidade. Deveria ligar melhor, né? E para ir do Centro de Neves para o Veneza, você tem que perpassar 0,40, com toda aquela dificuldade de perpassar ali, do retorno e tal, que melhorou muito, né? Eu lembro da minha infância de ir lá, que eu tenho parentes do outro lado, era muito mais difícil. Hoje em dia está muito melhor, mas ainda é uma barreira. Sim. E acaba que eu vejo que o Veneza e Justinópolis ficam mais esquecidos, né? Quando a gente pensa Neves, a maioria das pessoas pensa aqui. Enquanto política, né? Veneza até mais, eu acho. Essa é uma outra questão, porque politicamente também vai ficando muito dividido, vai centralizando as coisas que tem, né, no centro. Nas ações que se tem, muito mais os aparelhos públicos vão ficando muito mais no centro. Isso também causa essa noção de divisão. Culturalmente, nós temos 3 cidades também. O Veneza já tem uma vida própria ali, o Centro de Neves e Justinópolis, nem que a galera nem fala que já é de Neves. Eu falo, existe até a briga, até a cultura, né? Justinópolis não é Neves, né? A briga de narrativa, né? Sim, né? Eu escrevi alguns artigos, né, que geraram polêmica, todo mundo falou se é Justinópolis ou Neves. E a gente não quer ser conhecido por Ribeirão das Neves. A gente todo mundo vai falar, não, eu sou de Justinópolis. E tem isso, Ribeirão, né? Todos esses preconceitos. E isso resvala também numa violência institucional grande. E que porque assim, quando a gente pensa uma cultura de paz, a gente tem que pensar no sentido da paz interpessoal, nesse sentido individual, mas numa paz que é coletiva. Como que o indivíduo tem condições de viver em paz? Então, isso perpassa a questão ambiental, onde que ele vive, a cidade. Você tem uma cidade legal, você tem um direito à cidade, você tem direito ao lazer, à cultura, ao esporte, né? Mas, voltando só para concluir a questão da cidade, dessa divisão, né, que a gente tem na cidade. Então, a gente tem a cidade administrativamente unida, mas geograficamente que é separada, e pensando nessas questões do transporte público. O transporte público dentro da própria cidade é difícil. Sim. É mais fácil, igual em Justinópolis. Pioraram, inclusive, né? Eles conseguiram piorar o que já era ruim, né? Porque para mim o T300 é assim, uma linha até Justinópolis. Eu, por exemplo, particularmente falando. Se eu queria ir em Justinópolis, eu pegava ali o Veneza Lagoinha, que passava lá no meu bairro, né, que é o Colonial. Eu pegava o Veneza Lagoinha e ia para Justinópolis, até na divisa ali de Venda Nova. Agora, vamos supor, para mim pegar o T300, eu tenho que descer para a praça ou então esperar o 6120, que é um ônibus mais diverso que existe em Ribeirão das Neves. É o ônibus mais... É uma experiência de vida. Nossa, experiência. O 6120 é o mais diverso. Ele pega todos os públicos. Porque ele pega o trabalhador do Ceasa, que sai do Ceasa. É uma linha importantíssima. Importantíssima. Vai para o shopping. É um trabalho muito importante da cidade. Só que não tem muito ele. Esses dias eu não consegui pegar ele porque estava lotado. Sabe? Sempre está extremamente lotado. Sempre está muito cheio. Esse ônibus é o mais diverso de Ribeirão das Neves. Ele traz os familiares dos presos, por exemplo, né, que vem fazer visita. Os jovens que vão pro shopping, igual a Helena falou. As pessoas que vão trabalhar. Eu pensei mais nas pessoas que trabalham no shopping. Não, mesmo. E também que vão passear no shopping, né? Que é importante. Que é importantíssimo também. Então é um ônibus extremamente diverso, extremamente complexo, que tem pouco. E o T300 ele veio para piorar o que já era ruim, né? O MOV ele veio para piorar para quem é de Neves. Para quem é de Justinópolis eu acho que é ótimo, né? O MOV. Mas para quem é de Neves ele é horrível. Porque antes a gente pegava um ônibus, por exemplo, que mora no Sevilha, no Santim,
no Rosa Neves, você pegava um ônibus e estava lá em BH. Daqui 1 hora e meia, sei lá, você estava em BH. Baldeação. Agora, você sai do Rosa Neves, aí você para em Justinópolis, aí vai pegar outro ônibus para ir para BH. Cara, isso é um crime. Isso é uma necropolítica, né, que a gente chama, né? É um crime contra o morador de Ribeirão das Neves, assim. Não tem como ter paz com isso, não, gente, né? E eu acho que o grande problema é que politicamente a gente tá até estagnado em relação a isso há muito tempo, assim. A gente não luta contra isso mais, assim. Acho que a gente tá muito cansado, porque a população tem que trabalhar, né? Todo mundo tem que trabalhar. E como é que você vive numa cidade que você precisa trabalhar? Aí você abordou essa questão. Ninguém tem pertencimento a Neves, tendo que trabalhar de segunda a sexta, no mínimo, né? No mínimo. No mínimo, porque no máximo você tem que trabalhar sábado e domingo também, né? E tem uma coisa que eu admiro muito no Neves, que ele é muito trabalhador. Nossa, muito. Ele é muito trabalhador, Porque cara. às vezes tem um trabalho formal e tem os bicos e tal. Tem pra os bicos. complementar. Chega final de semana, você passa nas casas de periferia, o que os caras estão fazendo? Trabalhando e Batendo construindo laje. sua própria casa. Batendo laje, rebocando, chapiscando, fazendo alguma coisa na casa dele, que é o Fazendo momento bico. que ele tem. Sacou? E eu Ou acho ajudando um horrível. amigo, inclusive. Você não Ajudando- na sua casa, você tá lá ajudando o outro. Batendo laje na casa do amigo, que é sempre um evento, né? Pois é. É muito legal, assim, é sempre um evento. Então, velho, tipo, é muito complexo, né? E a gente tá abandonado há muito tempo, né? E essa questão do transporte e essa questão da cidade dividida é muito problemática. Isso voltando à sua questão sobre os tipos de violência, isso faz parte de uma violência institucional. Então, você tem as violências que são mais visíveis na agressão física e tudo mais, mas você tem as outras violências que são muito mais refinadas nesse sentido, que estão muito mais escondidas, são muito mais estruturais, assim. Então, olha como é que assim, a gente estava falando de violência e fala sobre a formação da cidade, né? Então, é uma questão muito complexa. Ribeirão das Neves é um território que é complexo e a gestão tem que entender a complexidade disso. O que eu analiso, assim, de forma geral, a maioria dos gestores não está preparada para esse tipo de assunto, não sabe nem a importância desse assunto, nem que esse assunto existe e nem como fazer para resolver. Eu sou polêmico com relação a isso. Eu acho que muitos querem que isso continue assim. É um projeto. Exatamente. É um projeto para que continue assim. Por exemplo, o transporte público aqui. Eu também vejo assim. É um projeto político de negação, de que as pessoas têm que trabalhar em BH mesmo, pegar ônibus. Tipo assim, quando não... Por exemplo, uma coisa muito óbvia, assim. Quando as vans... Eu pegava essas vans, né? Clássico daqui, Transporte público de van, né? Por que eles nunca aprovaram esses transportes aqui em Neves? Facilitava a nossa vida. Facilitava a nossa vida. Facilitava a nossa vida. Mas tem outra questão. As grandes empresas de transporte não iriam deixar isso acontecer. É um lobby. Isso é um lobby do transporte hoje em público. dia, todos os caroneiros são Uber, né? Os caroneiros são Uber, então antes do carro. Né? Aí só se vinha algo muito maior que eles para conseguir combater isso. Porque para mim é maravilhoso pegar Uber. Eu adoro Uber, né? Só pego Moto Uber hoje. Ou seja, tem que vir uma empresa capitalista gigante dos Estados Unidos para combater o lobby dos transportes. Porque se não viesse uma empresa desse porte para combater esse lobby, não aconteceria nunca. O pequeno transporte público ali não consegue. Agora, e outra questão que faz parte desse assunto, que também é pouco debatido na cidade, é a violência no trânsito. Porque isso gera morte, isso gera prejuízo de várias formas também. Como a gente tem um sistema de transporte que não funciona, então as pessoas vão
optando também pelo muito uso do carro, da Sim. moto, assim. E a gente, assim, o que eu falei nos bastidores, assim, a gente tem uma necessidade grande de fazer um diagnóstico sobre a situação da violência na cidade. Aí a violência de, Geral. assim, né, os vários tipos. Aí é homicida, contra o patrimônio, violência no trânsito e tal. Essa questão dos presídios, enfim, vários, assim. Agora, essa questão do trânsito é uma pergunta de pesquisa para mim. Acho que isso também é outra coisa bem importante que um dia eu ainda quero analisar melhor com base em fatos. A minha hipótese é de que a violência no trânsito é muito alta aqui. Eu acho que quando a gente tá andando, principalmente de carro, a gente tende a desumanizar o motorista, né? A gente tá vendo um carro. Então, quem tá na minha frente é um carro. Quem não deu seta foi o carro. Eu vejo uma diferença gritante. Tipo assim, eu tô querendo entrar num lugar, né? Hoje mesmo aconteceu isso aqui. Eu tava querendo entrar, eu tava com a seta ligada e ninguém me deixava passar. Você bota a mão, as pessoas lembram, tem um ser humano ali dentro. Aí deixa. Aí humaniza a coisa, né? Eu acho que esse vai e vem, assim, de ver carro e tudo mais, deixa a gente muito egoísta mesmo no trânsito. Tem um pensador que fala que você quer conhecer a sociedade, é você ir pro trânsito. Aí você conhece como a sociedade é verdadeiramente. Sim, né? Olha pra você ver. Tem uns estudiosos do trânsito na sociologia brasileira, né? Tem Fé em Deus e Pé na Tábua, um livro clássico da sociologia sobre isso, assim. E o trânsito da cidade, pensando que é uma população homogeneamente pobre que compõe a cidade. Então, um dos jeitos mais viáveis também é a motocicleta. E, assim, eu tô falando de uma população que tem pouca educação e, necessariamente, vai resvalar no trânsito. O que a gente vê de acidentes de trânsito, de imprudência, assim, né? Principalmente dos motociclistas, porque eles estão certos, eles estão errados. Quem vai pro chão são eles, infelizmente, né? E além de uma cultura também dos jovens agora, que é violenta também, né? De fazer manobra em lugares que não é para fazer, né? Que é perigoso para eles mesmos, assim. Enfim. E uma coisa que também tem mexido muito, eu vejo muito a diferença de quando eu, por exemplo, andava com a minha mãe, eu era passageira da minha mãe, e agora que eu sou motorista, a questão do celular. Nossa. Muita gente no celular o tempo todo. Eu me pego, às vezes, tipo assim, eu tô no meu bairro já dou uma olhadinha ali pra ver o que tá acontecendo. Sabe? É um vício mesmo. E assim, isso a gente tá falando de um panorama geral. Mas quando a gente pensa, fazendo o recorte da nossa cidade, estamos falando de, assim, pessoas que têm pouca educação, poucos anos de estudo. Pouca estrutura, Nesse sentido, quanto mais críticas, mais estudadas, mais a percepção das pessoas sobre das consequências dos seus atos. Nesse sentido, né? De poder elaborar essas questões, né? E quando a gente pensa... É por isso que esses problemas, às vezes, vão ficando mais acentuados nas periferias, que é a nossa realidade. E aí, por exemplo, aí tem mais acidentes. Você tem uma cobertura péssima de saúde pública na cidade. Outra violência também. Nossa, uma grande violência. Outra violência horrível, né, na nossa cidade. Porque a violência da saúde, principalmente para quem é pobre, é inacessível, assim, né? A gente recebe vários casos de pessoas que estão, igual recentemente, né, no portal, a gente recebeu uma senhora que parece que a cirurgia dela de colonoscopia vai demorar 2 anos. 2 anos para ter um acesso a uma colonoscopia. E ela não pode fazer no particular. Enfim, é absurdo, assim. E outra microviolência cotidiana, por exemplo, quando a gente tem esse negócio do jeitinho brasileiro, que, assim, né, tem um outro sociólogo da cidade, Marcos Antônio, nosso amigo, que ele fala que o Brasil, que Ribeirão das Neves é um retrato do Brasil, é a miniatura, Sim. um Brasil em miniatura. E é isso, essa questão do jeitinho brasileiro, da malandragem Quando brasileira... convém, ele é bom, né? Mas só que tem um lado ruim, que vai também gerar violências. E aí, por exemplo, quando você usa o jeitinho brasileiro para conseguir uma consulta, aí você fura a fila e aí, sei lá... E quem faz isso muito? Que é a classe política. De usar essa malandragem de um jeito ruim, e é uma violência, e violenta as outras pessoas. Aí você fica refém das pessoas que são, né, de alguma forma. Né? Enfim... Esse também é outro lado. E também a gente tem que pensar
uma visão geral da cidade, quando a gente pensa Ribeirão das Neves sobre as estatísticas de raça e etnia, a violência é muito grande, infelizmente. É triste, assim. Eu tenho um artigo no ribeirãodasneves.net que eu faço uma análise dos dados sobre a questão racial na cidade. E todas as esferas, os negros ficam em desvantagem. E a gente tem uma população de mais da metade pretos e pardos. É, o retrato do Brasil mesmo, né? Sim, sim. E que essa população está relegada à maior pobreza. Quando você pega os dados de mortalidade infantil, de quem mais mata e mais morre. Subempregos também. Subemprego, os piores lugares da cidade, pensando as pessoas que. Os lugares que são de favela, vilas e favelas. As estatísticas de saúde, o IDH da cidade, quando você divide por raça, ele tem um IDH menor para os pretos e pardos da cidade. É uma violência institucional enorme. E uma cidade que tem muitos jovens, a juventude negra da cidade também, infelizmente, é a mais atingida pelas violências. Quem mais mata e quem mais morre. Isso é trágico, é trágico. E em época de campanha, isso deveria ser um assunto muito falado. E a gente pouco fala, assim, pouco ouve falar desse debate, assim, né, da questão dos gestores públicos. E mostram a falta de competência técnica para lidar com esses assuntos, sim. Que são ligados também à criminalidade, né? Né, como, assim... como que a questão da segurança pública na cidade é tratada também, como moeda política, né? E você tem altos índices de criminalidade, infelizmente ainda, né? Apesar de você ter, no Brasil em geral, você ter uma queda dos homicídios. Isso vai resvalar na cidade também, né? Esse cenário maior. Você tem uma maior organização do crime, outras políticas, assim, são os debates teóricos da criminologia brasileira, falam de várias justificativas para essa questão da diminuição do número de homicídios no cenário geral, e que também acontece em Ribeirão das Neves. Mas ainda os nossos índices são altos, o que é uma questão que é extremamente problemática. E que também vai perpassar a questão racial na cidade. E a questão dos presídios também, a gente estava até conversando antes disso, né? Por exemplo, um cara sai ali para ir trabalhar e é assassinado na LMG, por exemplo, que acontece frequentemente, né, aqui. Isso cai sobre Neves, né, esses dados, né, querendo ou não. E eu acho assim, eu vivi a década de 90, eu sempre brinco que a década de 90 era o caos em Ribeirão das Neves, né? Nossa, foi final dos 90, começo dos 2000, você tem estatística de criminalidade da cidade alta demais. Altíssima. E ao que vocês associam isso? Especificamente nos anos 90, assim? Então, a minha tese de doutorado agora vai falar um pouco disso. Você tem uma estruturação da criminalidade na cidade, porque vão chegando... O crime não é organizado naquele período, né? Nesse sentido que vão vindo loteamentos, vão sendo abertos loteamentos, então vão vindo gente de todo lugar. Novos espaços quer dizer um novo mercado para a droga. Né? Uma das questões, né? Que um dos grandes motivos, assim, pelas minhas pesquisas. Então, você tem novos lugares e você tem gangues que vão brigar duelar pelo espaço. Então, isso gera... Até assim, aí chega um loteamento. Então, vão vindo pessoas de vários lugares, vão guerrear ali pela quem vai ser o dono da boca local. E nisso você tem todos os loteamentos que você tem. Você tem um aumento do número de homicídios, de violência, nesse sentido, até que se organiza. E essa organização do tráfico, ela é muito bélica, ela é homicida. Né? Porque você não coloca o nome de quem está te devendo ou de quem quer pegar a sua boca no SPC. Você resolve... belicamente. Você extermina o seu adversário. E é o que acontece na cidade. Então, e nessa época, aí você tem muitos loteamentos e uma expansão enorme da violência nesse sentido. E eu vivenciei isso e concordo com você a respeito disso. Era o que aconteceu mesmo, assim, né? É uma reorganização do crime
E essa reorganização, ela gera muito homicídio, né? Muitas mortes, né? E vivenciar isso, ver amigos morrendo nesse período, né? É complicado. Uma cidade complexa como Ribeirão das Neves. É interessante esse dado de que os homicídios eles estão diminuindo, né? Mas existe uma preocupação também, porque tem várias facções no Brasil assim que estão brigando por esse poder, né? Não é o nosso caso analisar aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro, que sempre está em guerra, né? É um lugar que está sempre em guerra. Recentemente, Justinópolis também estava em guerra, né? Porque não sei como que tá isso, assim. Mas recentemente, Justinópolis tem passado por uns problemas desses, assim, né? Então, essa questão também é complexa. O que a sociologia da criminalidade do Brasil vai falar é que é o seguinte: você tem essas grandes facções, mas também aqui em Minas Gerais você tem uma dinâmica diferente de brigas de gangue, você tem outras gangues já que tem uma ação diferente um pouco das facções, e obviamente com o espalhamento das facções pelo Brasil inteiro chega nos presídios, inevitavelmente, mas você tem as gangues locais também, né? Enfim, todo esse cenário vai gerar lugares de altos índices de criminalidade. Inclusive, na nossa cidade, tem alguns lugares que são, historicamente, sempre tem esses problemas. Né? Em Justinópolis, no centro, no Veneza, tem alguns lugares que estão sempre nas manchas vermelhas, infelizmente, né? Quando a gente vai fazer a análise espacial de criminalidade. Então, a gente tem áreas que precisam de políticas específicas para isso. Para redução de homicídios, de prevenção à violência, não só de prevenção, né, mas também de coibir a violência necessariamente, né? Então, eu queria que você falasse, eu ia pedir para você falar mais um pouquinho disso, né? Que você falou que para contribuir para essa cultura de paz é necessário um investimento nessas políticas públicas mesmo, e eu queria alguns exemplos, assim, principalmente aqui, na nossa região, dessas políticas possíveis e outras que já foram, que já acontecem, que já foram feitas, se você souber. Pensando nessas políticas públicas, né, de prevenção e de repressão à violência. Esse aqui é um espaço de prevenção à violência. E esse é um espaço maravilhoso da cidade, né, que traz jovens, ensina sobre arte e cultura, dá outras opções para os jovens. Esse tipo de projeto, de espaço de cultura, é um grande exemplo de prevenção à violência. Sim, deveriam ter várias casas semifusas pelos bairros da cidade. Assim como outros projetos de esporte, cultura. Sim, ia falar esporte. Também, né? O Fica Vivo, que é especialmente para os jovens. Programas de mediação de conflito, que tem também no Fica Vivo, que faz parte do CPC, né? Os Centros de Prevenção à Violência. Você tem 2 ou 3 na cidade, né? E, assim, o investimento nesse tipo de política é muito importante, assim. Também quem está saindo, assim, você tem o Presp e o CEAPA, né, que é as penas alternativas, e quem está saindo do sistema, né, enfim, esse tipo de projeto de prevenção assim, uma prevenção focalizada também, né, na violência contra a mulher. Que, assim, os índices de violência contra a mulher em Neves são extremamente problemáticos. Você tem pouca notificação e você tem uma realidade que a gente vive na cidade que a gente observa várias violências. Você vê violência na rua, assim, sabe? Você vê isso, e quando você pega os níveis as denúncias, não condiz muito com a realidade. É uma questão, por exemplo, né? Fortalecimento das redes de atuação com relação a violências específicas, né? Contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Fortalecer essas redes de apoio, os projetos específicos, tanto para mostrar o que é a violência, quanto para combater essa violência, para fortalecer as redes de apoio, assim, a juventude também, né? Aí o Fica Vivo, por exemplo, os projetos de cultura, esporte, e também as políticas de repressão à violência, né? Contra o tráfico, contra
crime patrimonial, enfim, né? Fortalecer a polícia, pensar o plano de segurança a partir da guarda municipal, fazer um plano de segurança estratégico com prevenção estratégica, com repressão estratégica também, E não né? corrupta, Focalizada. E pensar mesmo a segurança de uma forma estruturada, né? A partir de diagnósticos do que é a violência, para se ter também depois ações específicas e o monitoramento e avaliação dessas políticas de segurança pública. Esse seria um objetivo, assim, O que você acha dessas ferramentas do governo militarizadas? Tipo, polícia militar, guarda municipal, como que elas podem melhorar o trabalho? Porque assim, o que eu sinto que tem um afastamento da polícia em relação à população. Meio claro, assim, para mim. Né? Porque pela polícia ser militar, não sei, né? Pelo modelo, né? Não quero acabar com a polícia militar. Por favor, gente, pelo amor de Deus. Até porque uma sociedade complexa sem polícia é meio... né? Não tem meio como, complicado. Mas eu digo no sentido assim dela ser militar, sabe? O que tenho a impressão, e policiais militares são os nossos amigos, né? Assim, São os nossos vizinhos, que são militares, né? Como que ela dialogar com a sociedade de uma maneira que ela não seja vista também como uma inimiga do povo, sabe? sim, né? A própria guarda Sim, municipal, sim, sabe? sim, sim. E a gente tem vários modelos, né, em implantação, tanto no Brasil como na América Latina, desses modelos de policiamento comunitário, Sim. né? Esse tipo de... Na Colômbia tem muito, né? Assim. Como aqui assim, também. policiamento comunitário? É um policiamento que está mais próximo da comunidade, que faz parte, né? Um policiamento ostensivo, mas que também faz parte da comunidade, que está junto com os cidadãos, que é construído a partir dos conselhos de segurança, que tem mais democracia, Mais que tem participação participação pública. popular, que a população interage com a polícia e ajuda nesse sentido, né? E a polícia ajuda a comunidade. Esse modelo de polícia comunitária mesmo. Tem algumas tentativas de implantação desse modelo, assim. Fortalecer os conselhos de segurança pública da cidade seria também muito interessante, né? É uma forma de aproximar a população da polícia, assim, né? As guardas municipais. Tem que pensar um modelo de estruturar, fortalecer, pensar qual que é o objetivo da guarda, qual que é a atuação da guarda que ela tem, qual que ela deveria ter mesmo, assim, né? Que é um debate que não é só da cidade, que é um debate nacional sobre a guarda municipal, as polícias do Brasil nesse sentido, né? Então, pensar essas estratégias a partir da realidade local, assim, aproximar o projeto os projetos da polícia com a cidade, com os munícipes, assim, né? A partir desses conselhos de segurança, enfim. São estratégias, né? E policiamento comunitário é o que se fala mais na área, assim, também. É uma estratégia. Pensando em Ribeirão das Neves novamente, assim, a gente tem essa questão dos presídios. Como que a gente pode absorver de uma maneira menos problemática os presídios? Sim. Nossa, essa é uma questão que todo mundo fala, né? E fala-se muito sobre isso, mas tem poucas pesquisas e eu tenho cuidado para falar dessa questão, que senão a gente pode cair também num preconceito, em estereótipo, assim, né? Que são pessoas, a gente está falando de pessoas. Sim. De vidas são importantes. O fato é que a gente tem uma população carcerária na cidade, como eu já falei. O ideal seria que fosse um núcleo de segurança pública do Estado, algo do tipo, assim, né? Um lugar que pensasse a segurança pública de uma forma inteligente, estratégica, um centro especializado. Isso que a gente tem vários presídios, né? E que tem presídios com experiência reconhecida internacionalmente por essa questão do trabalho, enfim. E aí é uma questão mais legislativa, de tentar buscar contrapartidas para a cidade, transformar essa coisa que é vista como uma coisa ruim numa coisa boa, de alguma forma, né? Estruturar melhor essa questão. Você é a favor do tombamento da Zé Maria Alckmin? Sim.
Então, eu tô um pouco por fora do assunto, então não sei o que pensar ainda. Eu sei que tem alguns movimentos que falam sobre a temática, né? Tem o Desativa PJMA, né, que é um movimento que tenta fazer isso. Eu sou a favor, assim, né? Eu acho que tem que encontrar uma solução para que esses apenados eles vão para outra unidade. E historicamente transformaria Neves num lugar muito legal porque aqui precisa de ter um chamariz. O que eu chamo de chamariz cultural, por exemplo? Você vai em Cordisburgo, lá tem o Guimarães Rosa, tem a casa do Guimarães Rosa, um casebre onde Guimarães Rosa viveu. As pessoas vão lá para ver. É óbvio que Guimarães Rosa tem todo a história de Guimarães Rosa, os livros perpassam por Cordisburgo. Ele nasceu lá, então Cordisburgo utiliza muito disso para transformar em um lugar culturalmente chamativo. Você vai em Diamantina, óbvio, uma cidade histórica, fez parte do Brasil colônia, né? Foi um lugar onde as pessoas extraíam, né, diamantes, né, e tal. Mas lá tem a casa de JK, uma casinha, um casebre também, é a mesma coisa. Uma casinha, vários visitantes, as pessoas vão para visitar a casa de JK, a casa de Chica, né, vão para visitar esses pontos turísticos. Neves não tem nada que faça isso. E tem a potencialidade que eu pensei aqui, que é o próprio Enfio, né? Tem um coletivo aqui de Neves que está trabalhando com isso exatamente, fazendo essa pesquisa e tal. É importante. E sem a desativação da PJMA, eu acho que seria impossível trabalhar em Enfio. Porque o Enfio está dentro daquele complexo ali, né? A casa do Enfio, que é a Casa 21, ela está dentro daquele complexo ali do PJMA, da Esplanada, né? Do bairro da Esplanada. E, historicamente, a PJMA é muito importante para Neves, assim, né? Trouxe muita visibilidade para Neves, mas agora a gente precisava pensar uma outra maneira de atrair turistas para cá também, né? Eu acho que a gente tem muito pouco disso, assim. E assim, a cidade tem várias potencialidades que são apagadas por esse preconceito, esses resquícios negativos que vão ficando por causa da mídia, desse preconceito territorial que existe, né? Esses estigmas negativos, sociologicamente falando, e que a gente internaliza isso também, de falar só as coisas ruins da cidade. E tem muita coisa boa, as pessoas, as riquezas culturais, as produções. Assim, o Instituto Semifusa é, assim, vanguarda em reconhecer e unir essas pessoas. Isso sempre foi um objetivo desse coletivo aqui. E é muito interessante isso, de dar notoriedade, de juntar pessoas que tem, porque tem várias pessoas que pensam igual a gente. E é muito legal isso, só que as pessoas estão desalinhadas e desunidas. O Semifusa é um dos principais que junta essas pessoas que estão pensando na identidade da cidade, fazer coisas boas pela cidade, e tem muitas potencialidades. Inclusive, não só cultural, mas ambiental também, a ideia de fazer parque ecológico. Gente, em Justinópolis tem, agora eu esqueci o nome da trilha. Da Lajinha? Não, é Búfalo. Ah, tá, do Porto Seguro de pro bike, de moto. É Búfalo, né? Do Búfalo. É um negócio... E, assim, não sabia do nome, não. E é muito legal. Eu sabia da trilha, mas não sabia do nome. Teve até uma competição aqui, né? Montaram um palco lá, uma corrida mesmo. Gente, é um lugar que deveria ser uma APA, um parque municipal, assim... E vai ser triturado pelo novo... pela Rodoanel, né? Não, é pro outro lado. Não, ele vai passar por ali. Por trás ali, Porto Seguro, aquela região. Inclusive tem uma discussão que o cara da prefeitura, o Rodrigo Roth, dá um nome para ele, né? Que é um ambientalista daqui de Neves e trabalha na prefeitura. Um cara que entende pra caramba de meio ambiente aqui em Ribeirão das Neves. Ele fez uma nova proposta porque o Rodoanel iria triturar aquilo ali. Vai triturar a Lajinha e o Rodrigo Roth, ele fez uma nova proposta. Nossa, por favor. Pode sim. Curiosidade interessante essa. Mas pra ligar aonde? Pra ligar aqui? O Rodoanel, ele vai passar pela região metropolitana até Confins. Então, ele vai passar por Neves. Até Confins. A ideia das grandes cargas não passarem dentro
da cidade, do né? centro da cidade. Então eles vão passar por fora. Isso é um projeto aí para 2035, se eu não me engano, eu não lembro assim exatamente. O Rafael vai mostrar pra gente aqui no o mapa exato do Rodoanel, mas vai triturar a parte da lajinha e parte dessa relação com o meio ambiente que a gente tem, imagina. Então, por isso a importância de eleger bons legisladores para Sim. que tenham entendimento e técnica, né, suficiente para poder discutir esses projetos, pensar o que é melhor para a sociedade nevense. Nós estamos no centro de Neves. Diminui um pouco, Rafael. Ah lá, Búfalo Tiro Clube. É aquela região ali. Essa região. Porque o Búfalo é por aqui, Isso, né? exatamente Isso. onde está a Ela passa setinha. dali e ali. Isso. Aí o Rodoanel, a tendência dele é que ele passe aqui por trás, nessa parte aqui, ó. Ela vai passar pela LMG 040, Eduardo Brandão. Ele vai pegar Eduardo Brandão ali, né, onde é Eduardo Brandão. Vai cruzar ali onde é o apoio hoje e vai passar por trás do Porto Seguro aqui, ó. Aqui nessa região. Então ele vai triturar isso aqui tudo, vai triturar essa parte aqui toda e vai até Confins. Isso, o Porto Seguro tá aqui. Então ele vai triturar essa parte aqui toda, ó. Vai passar pela Lajinha até sentido Confins. Nascentes. Várias nascentes, vai a Avenida A aqui, ó, que é aquela principal do Porto Seguro, que provavelmente deve passar por ela e vai passar por aqui, ó, por aqui por trás tudo. Ou seja, vai triturar essa parte do meio ambiente, assim. Agora, você falou a respeito de legisladores, eu tenho eu tenho, nossa, preocupação. Essa do Búfalo, ela acaba ali naquele finalzinho ali, a trilha. Ela começa ali, né? Que é bem famosinha. No Aqui São atrás, Judas Tadeu ali. Ali acima, ali onde tá... Porque é o Alto dos Menezes, que Sim. tem uma parte dela que pega. E ali... É atrás lá da sua É. casa. Então ela vai lá na frentão, então. Isso. E lá é bem assim, seria um potencial não aproveitado da cidade. Assim como vários outros. Né? Vários outros. E o não reconhecimento do potencial cultural, ambiental da cidade, e isso resvala nesse sentimento de violência, assim, também, né? Porque você não tem... Você tá num ambiente que não é propício, que é desorganizado socialmente e que vai gerar violências, né? Então, essa violência interpessoal, né, mais nesse sentido coletivo, inevitavelmente está ligado com esse tema também. Sim. O Rafael pediu para a gente mencionar os projetos que a gente faz, né, de cultura de paz aqui. A gente tem a Batalha da Casa, né, de rap, que é todo segundo sábado do mês. A gente tem várias oficinas, a gente é focado na área cultural mesmo, então a gente tem várias oficinas, desenho, violão, jazz funk, ou seja, nossas oficinas elas estão voltadas muito para a cultura, porque as pessoas não pensam a cultura como algo atrativo, e a gente não, a gente pensa a cultura como base de uma sociedade mesmo, né? E que é base para a construção de uma cultura de paz. Sim. De educação não violenta, de uma educação em direitos humanos. Sim. Né, que perpassa pela cultura, né? Por todos esses espaços, que é onde o jovem vai aprender a se comunicar melhor, se comunicar através da arte. Sim, sim. E aí eu acho que vai ter muito papo pra gente falar sobre isso nos próximos podcasts também, porque tem dois temas muito parecidos, né? Muito sim. que a gente mencionou, que é a proteção ao território e ao meio ambiente e o direito e o acesso aos espaços públicos, né, da cidade. Então, assim, vai uma coisa fortalecer a outra, né? Esse tema com os outros temas. Massa. Então, acho que a gente já pode chegar no fim, né? A gente já pode caminhar pro final, caminhar né? pro final. Já Fecha podemos... pra nós, Toninho. Bom, eu queria que a Nayara falou um pouco, assim, de como ter essa cultura de paz, especificamente em Neves, assim. Eu li sobre... Eu li não, na época da faculdade eu estudei um cara que chamava Antanas Mockus, que foi um prefeito de Bogotá, na década de 90, e ele falava muito a respeito desse combate mesmo à violência, porque Bogotá vivia aquele período ali pós Pablo Escobar, né? Bogotá, Medellín,
viveu aquele período pós Pablo Escobar, e hoje eu vejo a Colômbia muito mais enraizada, todo mundo tem vontade de ir na Colômbia, assim. Eu, pelo menos, particularmente, eu tenho muita vontade de visitar a Colômbia, Tem né? bairros, né, que foram totalmente revitalizados, tem Sim. projetos de segurança que conseguiram mudar né, O estigma, todo né? esse estigma e as estatísticas de violência, né, e transformar em lugares turísticos. Isso Exatamente. Até pelo próprio narcotráfico, né? É. Assim, transformou isso numa atração, entre aspas. É. Tem gente que estuda sobre isso, tem gente que é interessada no assunto mesmo. Sim. Então. Por exemplo, Tem a na série, né? universidade, né, no mestrado e doutorado, aqui a gente utiliza essa base de estudos, né, outras cidades da América Latina, para repensar mesmo para a produção de políticas públicas. E esse período da Colômbia, assim, eles conseguiram reduzir muito, né, a taxa de homicídios e tal, transformar o lugar num lugar turístico, assim. E aí, na época, a gente até tinha feito no Coletivo Semifusa uma campanha, que é a campanha nossa também, é um mote de campanha do Coletivo Semifusa até hoje, que é o que você sabe sobre Neves, muito baseado no o que você sabe sobre Bogotá, que era uma campanha do Antanas Mocos na época, né? Ele questionava as pessoas, e tu, que sabes de Bogotá? E a gente questionava, e você, o que sabe sobre Neves? Até hoje eu continuo com essa mesma oficina em muitos lugares ainda, Sim, né? a gente fez essa oficina em várias escolas, né? Esse modelo é muito interessante. Sim. E é Legal. básico. É básico. Porque o que as pessoas geralmente refletem sobre Neves é sobre as coisas negativas, né? E a gente tem muita coisa positiva. E aí chegar e falar com a pessoa assim, você sabia que em Neves o Piazza é de Neves, um campeão mundial da década de 70, das maiores seleções brasileiras da história do Brasil? Que o Alisson Ferreira, campeão mundial de slackline em 2018, que a gente Tem tem o do Taekwondo também. o Maicon Andrade, que é medalhista de bronze em 2016 no Rio de Janeiro, que foi uma surpresa, assim, que nem nós que era nevense conhecia ele, né? Quando ele apareceu falando de Justinópolis, que foi divertido, assim, ele falando, eu sou de Justinópolis e tal. Ou seja, porque a gente mesmo não tem esse contato. O Enfio, né? Figura política importantíssima na história. Né? E também fortalecer as mídias comunitárias tem esse papel de, assim, né, de fortalecer o conhecimento da cidade sobre si mesmo, sobre suas riquezas. Fortalecer essa autoestima, né? A identidade que a gente precisa tanto. Né? Fortalecer as pesquisas sobre a história da cidade, sobre patrimônio, sobre o reconhecimento dos grupos e divulgar, dar visibilidade para isso, assim, também faz parte desse projeto, né? E aí essa oficina é bem interessante, né? O que você sabe sobre Neves, o que você faz por Neves também. Também é. Né? E é bem interessante isso. Só que aí tem uma discussão muito complexa também, né? Porque como que alguém que fica pouco em Neves vai fazer algo por Neves, ou sei lá, vai sentir valor em Neves, assim, sabe? Tipo, por que a pessoa joga lixo na rua, sabe? A pessoa quase não fica em Neves, a gente entra naquela discussão que o transporte público ele acaba com a pessoa, né? Você fica 4 horas todos os dias dentro de um transporte público para ir e voltar do seu trabalho, como é que você vai ter Apreço, né? Carinho apreço. pelo lugar. Você só vai pra dormir, pra passar um domingo. Exatamente, como é que você vai participar de uma associação de bairro, por exemplo, que é algo básico? Pertencimento, Né? Bem isso. Como que ele vai ter pertencimento? É lógico que ele vai... Identidade forte. Eu sou de Neves, eu Pois sou é. de Justinópolis. Mas é engraçado que esse é um assunto muito interessante. Inclusive, vai ser uma pesquisa que eu vou fazer nos próximos dias. Sobre a ideia se é Justinópolis ou Neves, e tem a ver com isso, assim, né, da identidade, porque tem muita gente que briga mesmo, que apela, que não gosta, que fala que Ribeirão das Trevas. Muitos moradores, tem muitas pessoas preocupadas com isso, eu vejo isso. Não gosta que usa o termo Ribeirão das Não Trevas. gosta, acha ruim. Pois é, eu Outro corrijo dia, mesmo, corrijo com raiva. E outro dia eu fui ao Rio, e aí eu tava de férias com a família. E aí o pessoal que tava atendendo na praia, assim, né, era de Contagem. Alguém falou, acho que meu pai tava com o boné do Atlético. Ele falou, vocês são de Minas. Aí começou aquele papo, e de onde vocês são?
E aí, de Ribeirão das Trevas, aí, assim, aí a pessoa já começa aquela coisa, minha mãe não fala que é Ribeirão das Trevas, não, que lá é um lugar muito bom, então, assim, e são pessoas comuns e que têm essa preocupação. Eu penso Porque que você também ser é o assimilado à mínimo. treva, pelo amor de É Deus, o né? mínimo, é o aí nome as que a cidade pessoas carrega. falam, aí minha cunhada falou, não, é verdade, eu não gosto disso não, as pessoas se sentem incomodadas, muitas pessoas, e esse incômodo é legítimo, é interessante, né, e juntar esse incômodo também é uma função que talvez o Semifusa e outros grupos e os políticos deveriam reforçar isso, de se incomodar com a coisa que é ruim e pensar o que é bom para a gente dar visibilidade. Isso que também perpassa sobre a construção de um lugar de paz. Exato. É. E eu acho que a gente tem que discutir, inclusive, mais amplamente, assim, um modelo de cidade para falar dessas coisas de paz, né? Igual eu fico muito incomodado que os políticos, eles não querem mesmo falar, assim, sobre, ou pelo menos nas plataformas políticas que a gente vê, ninguém falando disso, assim. Muito pelo contrário, eles tratam a Ribeirão das Neves como assistencialismo mesmo. É dar a cesta básica ali É fazer um evento de cultura para falar que é no cultura. ano da eleição, né? É. Porque durante 3 anos a gente vê muita gente do legislativo, do executivo, tratando esse assunto como, né? Inclusive, recentemente, eu estava conversando com o pessoal da parada LGBTQIA+, e eles estavam falando assim que o evento deles foi cancelado por estar em período eleitoral. Tipo, porque Mas ano passado não teve nenhum, assim, apoio também, né? Como se tivesse... Não, é porque a prefeitura não quer vincular o nome dela a uma parada LGBTQIA+. No ano de eleição, não. Por favor, né? Sacanagem. Ou seja, nos anos anteriores, igual os meninos do skate fizeram um evento recentemente, aí teve um apoio de uma determinada candidata. Ou seja, por que não apoia há anos, né? Falta até legitimidade nesse sentido, né? Porque há anos os meninos do skate batalham. E assim, também parece que nós somos condicionados a receber qualquer coisa da classe política. Sim. Isso. Migalha. E só que não. O público, inclusive, as pessoas da cidade são muito inteligentes. Uhum. Tem muito, sabe, são pessoas que têm muita noção e assim, a gente precisa mudar esse perfil de receber só coisa ruim. E de ser, assim, de pensar que também a classe política precisa entender que o eleitorado é inteligente, precisa de propostas inteligentes, precisa de planejamento estratégico, né, para uma cidade, propostas disso tudo, assim. Né? Então a gente também precisa parar de receber isso. De qualquer jeito, nós como cidadãos. A gente tem que ser inteligente para parar de receber só a cesta básica, né? Só saco de cimento, né? Enfim, é isso. Vamos fechar então, Helena? Vamos fechar. Nayara, você gostaria de deixar mais algum recado, alguma mensagem para quem está nos ouvindo? Então, nossa, essas temáticas são muito interessantes. Às vezes parece que a gente desvia do tema, mas não é, porque são temas complexos e estão interligados. Então, esse é um começo de uma prosa muito boa, assim, né? Agradeço a oportunidade, parabenizo pela iniciativa, vou ouvir os próximos também, né? É muito legal. E é isso. Esse trabalho é importantíssimo. Esse aqui é um instrumento, uma forma de construir coisas boas na cidade e construção de uma cultura de paz. Assim como a sua pesquisa, né? Que tá alimentando o podcast. Pois é. Sim, valorizar os pesquisadores da cidade. É uma coisa que a gente precisa muito. Nayara é inovadora demais, né? Assim, ela, Marcos, é uma turma que a gente acompanha há muitos anos, né? A gente sempre esteve ligado, né? Então, vocês sempre fortaleceram todas as nossas pesquisas, as nossas ações, sempre, vamos ligar lá para os meninos que eles ajudam, a gente já sabe. Sim. Isso é muito importante também, né? Essa troca de ajudas, de compartilhamento de ideias, saberes. E a gente vem fazendo isso e fortalecer essas redes é muito importante. E o Semifusa, assim, eu sou fã demais, assim, então deixar meu parabéns
para o trabalho de vocês de sempre e continuar a nossa parceria de sempre também. Não, é muito legal. A gente precisa fortalecer. Eu acho que a rede é a gente. A rede é a gente. Nós. É nós. Tudo que nós tem é nós, né? Como nós. diria Emicida. Então, a gente precisa fortalecer mesmo. E a gente tá muito junto dessas redes todas, assim, né? O tempo todo a gente tenta fortalecer de alguma forma no que a gente consegue. E a gente só vai ter uma cultura de paz e uma Neves melhor se a gente fortalecer mesmo uns aos outros mesmo. Que é a nossa maior riqueza. É, Nós somos a nossa riqueza. exatamente. É isso. É isso. Então, esse foi a nossa primeira conversa sobre a vida, sobre a cultura de paz em oposição à cultura da violência com a Nayara de Amorim. E em nome do coletivo, em nome do Instituto Cultural Semifusa, agradeço. É isso, obrigada. Valeu, Obrigada, abraço. Valeu. Tchauzinho.